Hoje nós vamos falar sobre um documentário, O Juízo, que nos confronta com uma dura realidade do sistema de justiça juvenil. Este filme ele é um retrato cru e sem filtros de um sistema que, em vez de ajudar na recuperação dos adolescentes, muitas vezes acaba por reafirmar as desigualdades sociais que já existem. Através das histórias desses jovens retratados, nós somos forçados a refletir sobre questões fundamentais. O que realmente significa justiça? Estamos a punir ou a reintegrar? O documentário ele levanta esse debate essencial sobre o que pode ser feito para mudar essa realidade. É importante perceber e discutir sobre o juízo, que não é apenas um sistema judiciário em si, mas também sobre a estrutura social que o alimenta. As desigualdades sociais não desaparecem dentro das paredes de um tribunal, mas elas refletem nas decisões tomadas e nas oportunidades que são negadas. Nós precisamos questionar como podemos transformar esse sistema. Que mudanças são necessárias para que a justiça ela realmente seja igualitária e eficiente. O filme ele nos provoca a pensar em soluções em que todos nós podemos contribuir para uma sociedade mais justa. Vamos juntos refletir e discutir como podemos fazer a diferença. Nós não podemos ignorar essas questões. É hora de agir e lutar para um futuro onde todos tenham uma segunda chance. Não existe uma célula sozinha. Ela é parte de um tecido, que é parte de um órgão, que é parte de um organismo. Tudo tem a ver com tudo. Enquanto o sistema investe mais em presídios e menos em escolas, a realidade atual é essa. Nem tudo deve ser totalmente perfeito, nem tudo deve ser totalmente caótico, mas sim a combinação de ambos, pois todos temos direitos iguais. Embora as infrações por esses jovens elas sejam sérias, o que realmente se destaca é a falta de um processo que considere a realidade social deles. Muitos desses jovens, eles vêm de famílias desestruturadas, de comunidades vulneráveis, onde o acesso à educação e à oportunidade é quase inexistente. É chocante perceber que o sistema parece mais estar focado em punir do que reabilitar. E essas decisões judiciais, frequentemente, elas não tocam na raiz dos problemas, como a pobreza, a falta de acesso a direitos básicos e a violência estrutural que permeia nas suas vidas. Isso nos leva a questionar: será que o sistema atual realmente lhe oferece uma segunda chance? Ou estamos apenas perpetuando um ciclo de criminalização à pobreza? Os jovens precisam de apoio e não de penalizações severas. A mudança verdadeira começa quando olharmos as causas profundas das infrações e não apenas os atos em si. Nós precisamos de um sistema que promova uma reabilitação e ajude esses jovens a se integrarem na sociedade, oferecendo oportunidades reais para um futuro melhor. E é fundamental que todos nós refletimos sobre isso. O que podemos fazer para garantir que esses jovens não sejam apenas rotulados, mas sim como indivíduos que têm um potencial para mudar as suas vidas? E nos questionar para buscarmos soluções que realmente façam a diferença. O documentário que assistimos, ele nos leva a refletir sobre a moralidade e a ética por trás das decisões que afetam a vida desses adolescentes. Um dos pontos centrais é como esses jovens são tratados. Muitas vezes eles são vistos apenas como jovens infratores, sem considerar que podem ser vítimas de um contexto social muito mais amplo. A justiça, quando ela se limita apenas a punir e ignora as causas desses comportamentos, nos leva a discutir
a desigualdade social. São jovens de famílias pobres que enfrentam o peso da lei com muito menos recursos para se defender. E essa disparidade moral, ela expõe uma verdade desconfortável. A justiça nem sempre é igual para todos. Além disso, os advogados de defesa e os promotores, eles desempenham papéis cruciais nesse cenário. Eles são as peças-chave do sistema, mas será que todos têm acesso a uma defesa adequada? No documentário, ele ilustra que essa falta de igualdade ao acesso da justiça pode levar resultados desiguais e injustos. Os advogados de defesa em particular, eles lidam com o difícil papel de atenuar prejuízos, que são impostos aos adolescentes. Essa evidência expressa a frustração pela falta de alternativas de recuperação e reintegração para esses jovens, o que evidencia a sensação de que o sistema falha em sua missão no resgate social. Isso gera um conflito interno onde o cumprimento da lei nem sempre se alinha a uma percepção da justiça social. E ambos os lados acabam presos a um sistema que muitas vezes está mais disposto a punir do que a ressocializar. A seguir, eu trago a entrevista de um advogado e profissional especializado falando do quanto é claro o desafio enfrentado pelos advogados de defesa dentro de um sistema judicial que muitas vezes limita o alcance das suas atuações. Vamos ouvir. Falar sobre os desafios enfrentados como advogado, né, no momento em que estamos vivendo, é muito interessante e principalmente a partir desse documentário feito, né, que relata muito a questão, como eu diria assim, de controvérsias a partir da própria legislação processual, no caso penal, no exercício da tarefa do advogado, no exercício da tarefa do promotor, no exercício da tarefa do magistrado. Então, eu queria parabenizá-la e vou aqui colocar algumas ideias no sentido não de ser dono da verdade, muito pelo contrário, mas no sentido de propor uma reflexão. No dia a dia, nas audiências, sejam elas de gabinete, sejam elas tribunal do júri. Bom, os desafios, assim, o que acontece? Eu acho de que nós vivemos hoje uma crise em vários aspectos, em vários setores, de humanidade. Uma crise de humanidade. Por exemplo, nós temos uma grande quantidade de profissionais do direito que são extremamente técnicos. Vestiram aquela camisa do operador do direito, do técnico em direito, no sentido de que currículos extremamente capacitados, um academicismo muito grande, tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas eu acho que hoje a gente vive, eu afirmo, hoje nós vivemos um momento de crise, de humanidade. Por quê? Algumas decisões, e aí algumas, não só decisões, mas também expressões de argumentos, exposição de teses, e aí daí também o sentido de decisões, sejam magistrados,
manifestações de promotores, argumentação de advogados, fundamentalmente técnicas. Perfeito. Nós somos operadores do direito, temos que ser técnicos. Mas tem uma coisa que está sendo esquecida hoje e que retrata muito bem essa situação de falta de humanidade. As pessoas, elas são criadas em nichos, em redes, e muitas vezes essas redes não estão interligadas. Alguns se isolam e acham que o mundo é só aquele mundo que você foi criado. Aquele mundo de estrutura física, financeira, institucional que você foi criado. E o direito, a lei, ela é ampla, ela é genérica e ela se adequa à sociedade, aos movimentos, ao mundo, à vivência, às pessoas. E muitas das vezes o que acontece é que, por mais capacidade intelectual, por mais conhecimento teórico e técnico da lei, nunca se vai substituir a expressão do humano. E aí você vê umas distorções, como aparece muito bem no filme, na fita, nesse documentário, né? E aqui ninguém está julgando ninguém. Mas não é só o aplicar a lei. Vejam os senhores e as senhoras, quando é a mesma situação, quando procuram o judiciário, é porque já se esgotou a capacidade de intermediação, de diálogo, está ali uma dor, uma mazela humana, uma dificuldade precisando de uma resposta humana, e não só da aplicação da lei. Por isso que cada caso é um caso. O maior desafio hoje é a gente romper esse laço desse tecnicismo, sabe? E há 2000 anos atrás já falaram isso, né? Não é o sábado que é para o homem, não é o homem que é para o sábado, mas o sábado que é para o homem. Sem questão de religião, mas assim, a lei ela tem que se adaptar ao tempo e às pessoas. Então nós temos muitas vezes, seja um advogado, seja um promotor, seja um juiz, a aplicação da lei nua e crua, sem muitas vezes avaliar, talvez pela quantidade de serviço, ou talvez para demonstrar capacidade e meta junto ao judiciário, de simplesmente despachar. E muitas vezes dentro de um padrão. Então essa minha fala vai no sentido de dizer assim, o grande desafio hoje é tornar o judiciário, e aí eu pego todo mundo, nós advogados, aqueles que pretendem advogar, nós aqueles promotores, nós aqueles magistrados, esses três atores do judiciário que vão poder fazer uma justiça mais humana. Se investiu muito em aprendizado, em capacitação, mas está se esquecendo uma coisa, a humanidade. A humanidade. Então, nesse sentido, você que está se preparando e finalizando o curso de Direito, saiba que a faculdade, a universidade, ela te dá uma capacitação técnica. E o estruturar o humano vem de você. Vem da aplicação dessa capacidade técnica, desse conhecimento no dia a dia. O como você vai fazer, o como você vai se pôr a escutar. Então, acho que se procurou muito, nos últimos anos, capacitação e se esqueceu um pouco do lado humano. Acho que esse é o grande desafio, a gente buscar novamente sermos mais humanos.
facilitadores do direito para todos aqueles que pretendem. É isso. Acho que esse é o grande desafio. Obrigado.